Meus amores, é uma, uma boa noite para todos e vou, vou postar para vocês aqui, né, o versículo da Santa Escritura que Jesus está falando. Aqui é mesmo que seu coração, aqui é mesmo não, aqui é o coração de Jesus. Ele é assim agitado com as coisas que vão acontecer, né? Que vocês menos esperam vai acontecer. Vocês sabem, meus amores, eu queria tanto que vocês se alertassem, se acordassem. Meus amores, a vinda de Jesus é com a trombeta. Entendeu? Tu tá preparado para subir? Tu tá andando de acordo com a vontade dele? Meus amores, eu já dei uma boa noite a vocês, né? Não tô lembrada não, mas acho que eu dei. Se eu não dei, eu vou dar agora uma boa noite. Boa noite para vocês, a paz do Senhor para quem é para quem aceitou Jesus Cristo. Para quem não aceitou, dou uma boa noite. Aceita Jesus, não aceitou, aceita Jesus. Aceita Jesus que qualquer momento vocês podem ver Jesus em cima das nuvens junto com os anjos. Aí é o que, mesmo? Aí é a volta de Jesus. Se vocês perderem esse dia, quer dizer que vocês não vão perder. Se vocês ficarem aqui na terra, deixarem de subir com ele para ficar aqui na terra, por causa das coisas do mundo, vocês vão perder a salvação de vocês. E vocês conseguem de novo, se vocês for morrer por amor de Jesus Cristo, né? Coisa que vocês não querem nem Jesus, avalie morrer por ele, né? Por isso que eu digo, vigia, vigia, Jesus está voltando sobre ti, sobre todos, quer dizer, né? Sobre os crentes, os não crentes, os ateus, os não ateus, Jesus está vindo para todo olho ver, todo olho verá Jesus. Ei, tá longe não, viu? Jesus tá longe de voltar não, tá bem pertinho. E a natureza tá aí se levantando, mostrando que Jesus está voltando. Até a natureza também está me ajudando, mostrando que Jesus está voltando. Quer dizer, a natureza está ajudando nós dois, né? Porque eu estou proclamando o evangelho, ele também está do meu lado, e ele ainda está usando a natureza para mostrar a vocês da vinda dele, e vocês não acordam. É muita incredulidade, muita incredulidade. Vocês ficarem pensando que Jesus é uma coisa que a Bíblia passou, fala há muito tempo, vocês estão enganados. Jesus está bem pertinho de vir. Bem pertinho de vir. O que é que Jesus profetizou e o que é que tem escrito nas Santas Escrituras, que os profetas falou que não aconteceu, meus amores, vocês vigiam, Jesus está voltando. Meus amores, vou contar logo para vocês o sonho que eu tive com Jesus. Meus amores, eu sonhei que eu vi Jesus, eu sonhei que eu estava no pé da minha porta. Eu olhei para o céu, na hora que eu olho para o céu, eu avistei logo quem? Jesus Cristo, nosso Rei, nosso Salvador, em cima das nuvens, junto com os anjos. Vi Jesus dos pés à cabeça. Eu não vi os pezinhos dele que estava em cima das nuvens. Não tinha olhado também os pezinhos dele. Então, meus amores, aí eu já não estava mais dentro da minha casa, eu já estava lá no meio da rua, suspensa do chão, e olhando para o meio da rua, e a rua rachada de uma ponta a outra, com a rachadura aberta. E eu olhando para o cemitério, vi aquelas pessoas subindo ao encontro de Jesus. Aí eu me acordei. Aí eu peguei e disse assim, vixe, é o sonho do arrebatamento. Jesus quer que eu alerte o povo. E é isso que eu tô fazendo. Vocês alertam, Jesus está voltando. Ei, vocês também têm que começar a pregar da volta de Jesus. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está vindo sobre para poder dar o sinal que o povo de Israel tanto pede, né? O povo de Israel doido para ver Jesus Cristo, se os antepassados dele viveu com ele, caminhou com ele, humilharam ele, maltrataram ele, ainda até hoje. Não foi só, ainda até hoje. Eles proíbem de falar de Jesus. Olha, presta atenção, judeu, povo que é o quê? O povo de Israel, que é a herança do nosso pai. Que nosso pai tem aliança com ele. O povo de Israel, nosso pai vai mandar Jesus, o Filho de Deus, aquele que vocês os antepassados de vocês mataram. E vocês hoje, até hoje, vocês proíbem do evangelho ser prega aí falando do Filho de Jesus Cristo, falando do Filho de Deus. Vocês prestem atenção. Meu pai tá mandando Jesus vir para a terra para poder fazer o quê? Para poder vocês ver Jesus em cima das nuvens, igualmente vocês almejaram ver, vocês vão ver ele agora. Eu vi Jesus. Eu tive o prazer, o privilégio de conhecer um homem maravilhoso. Pensa, os judeus são uns homens maravilhosos, viu? Assim, Jesus, né? Os outros também, que teve o apóstolo Paulo, tem os 12 apóstolos de Jesus, também são homens maravilhosos. Então, por quê? Porque seguir Jesus foi pelo amor do meu pai, pelo amor do evangelho, até as últimas consequências, falando da salvação e falando de quê? Porque o povo,
Eu preste atenção que o povo quer fazer o quê? O povo não quer ouvir os conselhos do nosso pai. O povo não quer obedecer ao nosso pai. O povo quer fazer o que ele quer. E então, quer fazer o que ele pede. Ai, manda um profeta, manda um profeta. Deus mandava um profeta e Deus começava a se comunicar com o povo, as coisas que o povo estava fazendo de errado. O povo se revoltava contra o profeta, matava o profeta. Então, se Jesus mesmo diz, Jerusalém, Jerusalém, terra que mata os profetas e apredeja aqueles que o Senhor lhe envia. Então, fui eu enviado para vocês, para todo o povo do mundo inteiro, para proclamar a vinda de Jesus. Proclamar que Jesus está voltando, meu rei, meu salvador. Vocês alertam, Jesus está voltando. Jesus apareceu 7 vezes para mim em sonho, fora as vezes que ele apareceu para mim dentro da minha casa, né? Assim, eu vi ele assim de repente, né? Quando eu olhei assim, lá e vai ele passando. Glória a Deus, mas não vi ele todo de novo, vi só as bordas da roupa dele, né? Mas é assim mesmo, mas é maravilhoso, entendeu, meus amores? Ele fica demonstrando que tá do meu lado e, meus amores, é muito maravilhoso. Por isso que eu falo para vocês, vocês se alertam. Jesus tá aparecendo nas nuvens. Jesus tá aparecendo nas nuvens. Ei, só que não vai aparecer assim não, viu? Vai aparecer, mas com isso vai ter um grande gemido, vai ter um grande... Esse dia da vinda do Senhor vai ser um dia de angústia para todo o povo da face da terra. Os que ficarem, os que forem com Jesus Cristo pela segunda vez, ao povo de Israel, eu estou falando com o Messias, já vem pela segunda vez, não é a primeira não, vocês se alertem. Jesus está vindo pela segunda vez, não é a primeira não, é a segunda vez que Jesus vem. Então, nosso Salvador, nosso Rei. Meus amores, entreguei esse sonho para vocês. Agora eu vou contar outro sonho que eu tive com Jesus, o sonho do sacrifício de Jesus. Vi Jesus igualmente ele foi crucificado na cruz do Calvário, igualmente o povo de Israel pregaram ele na cruz do Calvário. Vi Jesus com aquelas mesmas vestes, com a coroa de espinho na cabeça dele. Meus amores, eu vi Jesus lindo, maravilhoso. Um homem alto. Jesus é um homem alto, lindo, maravilhoso. Então, meus amores, olha, eu vi, ó, eu vou contar aqui pra vocês. Eu tava no canto, quando eu olhei para trás de mim, eu avistei Jesus descendo uma roupa por cima da calçada. Quando eu vi ele descendo uma roupa por cima da calçada, eu corri. Fui ao encontro de Jesus. Eu abracei Jesus, Jesus me abraçou e eu me acordei. Então, assim, meus amores. Aí, meus amores, meu coração, eu fiquei alegre porque eu abracei ele, ele também me abraçou, eu fiquei feliz. Mas depois eu fui meditar nesse sonho e me deu uma grande tristeza, porque algo tinha acontecido que estava escrito nas Santas Escrituras. E o povo nem estava percebendo que o amor de muitos esfriarão. Nós estamos nesse tempo agora, que o amor de muitos esfriarão. Ó, vai no meio da rua, olha uma pessoa para outra. Vai nas igrejas, tu vai ver também do mesmo jeito. O amor até por Jesus Cristo tinha esfriado. Tinha não, esfriou. Porque os pastores estão só com o negócio de prosperidade, a salvação do povo, nada. Olha, vocês prestem atenção, vocês vão pagar um preço muito alto se vocês não derem de conta das ovelhas do meu pai e de Jesus Cristo, no meu Salvador, o meu Rei. Vocês prestem atenção. Jesus elogiou cada um de vocês lá em Apocalipse. Vocês se lembram no começo, né? Ele mandou uma saudação para vocês e elogiou, mas ele também falou dos defeitos de vocês, de cada um. Então, te cuida para tu não. Porque Jesus disse que brevemente virá contra ti. Não é só contra um, não. Quantas igrejas tem? Muitas igrejas. E vocês estão fazendo a vontade de Jesus ou vocês estão negando a vontade dele aqui na terra? Porque a vontade de Jesus é o id. Vai, prega o meu evangelho em todo canto. As pessoas só estão dentro das igrejas sem dizer que Jesus ainda está falando, sabe o quê? Naquela parte que as pessoas estão dentro da igreja, né? Ainda além de estar só se apacentando, como eu já li esse versículo várias vezes, fiz vários vídeos para vocês, ainda além de estar fazendo só isso, um pecado medonho, prostituição. Eu escutei meu pai falando pela boca de uma pessoa dentro da igreja mesmo. Meu pai estava dizendo que a casa dele está contaminada. Então, a casa de Israel ela também estava, mas ela foi derrubada. O templo lá de Israel, onde Jesus ia orar, que Jesus ia, os outros começaram a questionar Jesus. Por quê? Porque Jesus falava a verdade. Eu também fui para uma igreja e o pastor também me questionou as ovelhas, tudinho. Porque eu fui falar a verdade. Eu digo assim, vixe, meu Deus, eu tô igual Jesus.
Então, assim, meus amores, por quê? Porque fizeram a mesma coisa que fizeram com Jesus, estão fazendo comigo. Abaixei nas igrejas. Eles ficam assim com um olhar de dúvida. Ó, só que Jesus diz: as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. As minhas ovelhas reconhecem a minha voz e me seguem. Então, se as ovelhas de Jesus conhecem Jesus. As pessoas pensam que Jesus vai fazer o que eles querem. Jesus não faz o que ninguém quer, não. Jesus faz o que o Pai quer. Então, se o que o Pai quer, se vocês obedecer o que o Pai quer, então, nós estamos indo em bom caminho. Se nós não obedecer o Pai, nós não estamos em bom caminho, não. Por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Por quê? Porque Ele foi o primeiro exemplo que Ele nos deu. De quê? De se chegar ao Pai. Porque ele não negou Deus de maneira nenhuma e foi com o evangelho adiante. E levantou pessoas para o quê? Proclamar o evangelho, como ele padeceu. Terceiro dia foi ressuscitado, foi ao céu e deixou os discípulos para levar o restante para levar o evangelho a todo o povo. Tá bem pertinho de se concretizar isso aí. Vocês acordem. Mas algo que Jesus falou da vinda dele tá bem pertinho de se encerrar. Sabe o que é, meus amores? Tá bem pertinho de se encerrar. Vocês sabem o que é? A pregação. Por quê, Meire? Porque Jesus disse que todo mundo soubesse, quando todo mundo conhecesse ele, soubesse das Santas Escrituras, ele vinha. Não, não, não dorme não, tu fica alerta. Sabe por quê? Olha o conselho que eu vou te dar. Todo mundo sabe que é um celular. Do mais velho ao mais novo sabe que é um celular. E todo mundo conhece as internet, né? Todo mundo conhece. Não tem uma pessoa que não conheça mais. Então, o evangelho também tá do mesmo jeito na internet. Tá correndo o mundo inteiro. Cuidado, Jesus está voltando. Esse é o conselho que eu te dou. Fica de olho. É a internet, é a natureza, é os acontecimentos, tudo se mostrando que Jesus está voltando pela segunda vez. Então, meus amores, mais coisa do que isso é impossível, né? É isso, para vocês, para essa geração, o sinal é Jesus, viu? O sinal é Jesus. Meus amores, deixa eu ler aqui para vocês. Ó, eu vou ler aqui o versículo 3. Pois isso os meus lombos, ó, põe isso aos meus lombos, estão cheios de est, est, estão cheios de angústia. Dores se apoderam de mim, como as dores daquela que dá a luz. Fiquei abatido quando ouvi e desanimado vendo isso. Por que Jesus está desanimado quando Jesus vendo isso? Porque se cumpriu mais algo que Jesus falou, que o amor de muitos esfriarão até o amor por ele. O ide de Jesus. Vocês se alerta. Olha o que foi que eu acabei de ler para vocês. Jesus falou o que aqui? Deixa eu ver o que Jesus falou aqui, ó. Fiquei abatido quando ouvi e desanimado vendo isso. Jesus está desanimado e Jesus ficou abatido. O sacrifício de Jesus, não estão fazendo caso do sacrifício de Jesus. Olha, dou um conselho a vocês. Antes desse dia de Jesus, vocês aceitem Jesus. Porque esse dia vai pegar todo mundo inteiro na face da terra de surpresa. E quando vocês verem Jesus no céu, vocês, tudo melhorou. Agora nós sabemos que tem Jesus, sabemos que tem Deus, vai ser tudo bom para nós. Ei, vai ser não. Daqui para frente, até o final dos tempos, não sei quantos anos vão ter mais, né? Depois que nós sair daqui da terra. Então, só quem sabe é Deus e Jesus. Então, esse tempo que vocês vão ficar aqui na terra, antes de todas as coisas forem construídas nova, vai ser dias de angústia, dias de aflição, dia de tormenta, igualmente nunca vocês viram, e vocês vão desejar se matar e vocês não vão conseguir, porque a morte vai ser presa. Vocês não vão conseguir.
Se vocês forem tentar, vocês vão ficar sofrendo, mas morrer não morre não. Por quê, Meire? Porque a morte vai ser presa. Tá aqui nas Santas Escrituras. Tá nas Santas Escrituras, a morte vai ser presa durante um período de um tempo. Quando ela for solta, ela começa a matar as pessoas de novo. Mas enquanto isso, quando Deus prender ela, ela vai ficar presa. As pessoas que forem fazer isso, vai ficar sofrendo. Não morre, não. Meus amores, tá tudo nas Santas Escrituras. Isso vai ser depois de quê? Depois da vinda de Jesus, né? Isso. Então, meus amores, olha, esse é o conselho que eu dou a vocês. Arrependa-te. Volta a praticar as primeiras obras, o primeiro amor pelo ser humano e por Jesus Cristo, nosso Rei, nosso Salvador.